Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gláucia Pereira, esse aqui é o canal da Multiplicidade, e a Multiplicidade é um instituto de pesquisa que gera conhecimento para cidades mais humanas e sustentáveis. A gente está aqui falando de ciência aberta, falando do nosso journal, o Journal of Sustainable Urban Mobility, e o vídeo de hoje é sobre resultados negativos. Resultados negativos é um tema polêmico aí, não só em mobilidade, mas na ciência como um todo. E eu tô aqui para falar para vocês hoje o que é isso e como a gente pode fazer para ter uma ciência cada vez mais aberta, mais acessível e principalmente mais transparente, tá? Eu já queria pedir para você que comentasse aqui embaixo se já ouviu falar disso e se costuma ler ou não periódicos e artigos com resultados negativos. A ciência, ela tem uma visão meio triunfalista, assim, né? A gente geralmente vê artigos publicados das coisas que deram certo, patentes que deram certo, teses premiadas, esse tipo de coisa. Mas a ciência, o dia a dia, a realidade, não é feita na maior parte de coisas que deram certo. Pelo contrário, a ciência é feita de muitas vezes de experimentos e tentativas e hipóteses que não se confirmaram, né? A gente imagina um método, tem um problema, imagina um método para ele e chega lá, tenta e não chega a nenhuma conclusão, não dá nenhuma correlação, ou simplesmente não deu certo, a teoria não se confirma, enfim. A ciência é feita na realidade disso. Então, você que faz pesquisa deve já ter entendido isso, que nem tudo são flores, né? Mas a gente tem que entender que a ciência, ela evolui assim porque ela faz parte de uma tentativa e erro, só que esse erro, na verdade, ela pode ensinar para as outras cientistas o que não fazer. Porque é aquilo, né? A gente tem dezenas de formas na vida de fazer uma coisa dar errado e poucas formas de fazer um negócio dar certo. Então, quando a gente publica um resultado que deu errado, sabendo que o método que a gente fez é um método estruturado, com premissas científicas, né, de reprodutibilidade, que significa que a gente fez aquele método de uma forma estudada o suficiente que outras pessoas possam tentar replicar. Então, quando a gente faz tudo certo e mesmo assim o resultado não se confirma, a gente chama isso de resultado negativo. O problema é que nesse mundo que a gente vive, a ciência ela começou a ser estruturada de uma forma que pouquíssimas publicações aceitam esse tipo de resultado. E esse tipo de resultado, aqui na multiplicidade, a gente julga ele muito importante porque ele faz parte de uma construção, ele faz parte de deixar isso também transparente, né? Então, vem de tudo que a gente já está falando aqui no canal, de ciência aberta, dados abertos, explicar o que se faz. E a gente então tem esse panorama hoje de pouquíssimos periódicos científicos que aceitam resultados negativos, tá? Quando a gente estava pensando aqui o Journal da Multiplicidade, a gente, de primeira mão, pensou de ter até uma sessão especial para isso, mas a gente falou, não, vamos deixar os resultados negativos como sendo algo de fato pertencente à ciência, assim, é uma coisa que faz parte e a gente quer cada vez mais. A minha opinião pessoal é que na mobilidade urbana especificamente, a gente tem muita essa coisa triunfalista dos resultados, porque há áreas de consultoria, principalmente consultorias em arquitetura e engenharia, trabalham com essa coisa de fazer até dar certo, né? A área de consultoria pensa muito assim, e a engenharia pensa muito assim. Mas a gente sabe que a gente precisa, para evoluir a mobilidade urbana, dizer o que não deu certo, principalmente quando a gente tem um país com cidades de diversos portes, com políticas públicas com diversas facetas e muita coisa variada no meio, com a topografia diferente, clima diferente, pessoas diferentes. Então a gente precisa entender que às vezes você tenta copiar um método de um lugar para o outro, não dá certo, mas esse não dar certo significa que todos os outros milhares de municípios parecidos com o seu podem não tentar daquele jeito. Então, a opção de receber dados negativos, receber resultados negativos,
passa por uma consciência de evitar que pessoas cometam os mesmos erros. E a gente vê muito, quando você lê, estuda mobilidade, você tá lá entendendo um tema só, você começa a ver erros repetidos e fala, nossa, mas eu li um artigo 2 anos atrás, uma pessoa já tentou fazer isso, não deu certo, por que essa outra pessoa está tentando? Por quê? Porque provavelmente não se busca tanta coisas com resultados negativos. O meio, no geral, julga que os resultados negativos são menos, são inferiores ou são pouco relevantes. E na história da ciência isso não é verdade. A gente tem que entender que a gente precisa andar para frente, tá? Então, contar para as outras pessoas que o que você fez não deu certo é uma excelente forma de ajudar o mundo como um todo. E o que a gente pretende aqui justamente é ter mais conhecimento, porque a gente sabe que a mobilidade, na minha opinião, né, é um tema urgente. Os problemas que a gente enfrenta nas cidades são históricos, são desiguais, eles atingem populações de uma forma muito excludente, então a gente sabe que nem todo mundo é atingido da mesma forma. Então, assim, os temas são urgentes. Então a gente precisa, sim, compartilhar o que a gente conseguir da forma mais rápida possível para que mais pessoas achem o caminho certo de uma forma melhor e mais prática, tá? Vai ter um próximo vídeo falando sobre hipóteses, tá? Porque vocês vão entender mais sobre essa questão de como construir uma hipótese. E quando a gente faz de fato uma boa pesquisa, a gente chega, na grande maioria das vezes, num resultado negativo. Vou explicar isso para vocês no próximo vídeo. Mas é importante que a gente tenha, então, essa consciência que a gente precisa cada vez mais estruturar bem. Mas uma coisa que eu queria também chamar a atenção é que ter um resultado negativo, um resultado errado, ele também é difícil, porque você tem que estar muito consciente e muito segura e seguro do que você fez no seu método. Então, o artigo de resultados negativos, ele é muito mais, a gente chama resultados negativos, mas ele é muito mais baseado em contar o método do que contar de fato o resultado, porque o resultado realmente não era o esperado. Então, assim, contar este método e também o resultado que é o que faz essa coisa ser tão genial, que é o que faz ser a gente tá num mundo mais moderno, sabe? De compartilhamento dessas informações, entender que todas as pessoas são reais e que pessoas que sabem fazer metodologia chegam sim em resultados que não eram esperados. A gente trabalhar mais assim, a gente consegue ter uma relação mais honesta com financiadores, ter uma relação mais honesta com o público geral e que as pessoas entendam que não precisa ser um gênio, uma gênia da ciência para se fazer ciência, que a gente pode de fato construir conhecimento na direção de uma sociedade mais aberta e mais transparente, tá bom? Então, o Journal da Multiplicidade recebe esse tipo de artigo. Qual que é o cuidado que você tem que ter nesse tipo de artigo? Ele tem que vir avisando que ele é um artigo de resultado negativo. Ele tem que trazer isso de alguma forma no título, no resumo, no método, né? Você acaba dizendo coisas diferentes nesse tipo de artigo. É uma prática, tem que ter prática, tem que entender, mas a gente avança muito dessa forma, tá bom? É uma forma, já disse, né? Bem aberta e transparente mesmo, tá bom? Acho que se alinha com os motivos da multiplicidade, se alinha com os valores da multiplicidade, e eu tenho certeza que se alinha com a forma que se faz ciência no Brasil e como a gente tem que avançar e na velocidade que a gente tem que avançar, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria lembrar que o Journal já está com o sistema aberto para você se cadastrar e mandar trabalhos. A gente vai continuar falando disso aqui no canal. E qualquer coisa escreva pra gente, curta esse vídeo, compartilhe, comente aqui o que você achou e a gente se vê nos próximos vídeos.